Em meu vídeo anterior, Entenda os pecados capitais e conheça as virtudes que se opõem a eles, parte 1, eu expliquei a origem dos pecados capitais e das virtudes que se opõem a eles. E falei sobre a luxúria, a castidade, a gula e o autocontrole, a preguiça e a diligência. E neste vídeo falarei sobre a inveja, a ira, a avareza, o orgulho e quais virtudes foram escolhidas para lutar contra estes pecados e vencer a eles. Começando a falar sobre a inveja. A palavra inveja significa ver. Inveja é olhar para o seu próximo, cobiçando as coisas dele. A Bíblia ela condena este pecado. Em Êxodo capítulo 20, versículo 17 está escrito para nós não cobiçarmos nada do nosso próximo. E na Bíblia há exemplos das consequências da inveja. Por exemplo, em Gênesis, Caim e Abel eles haviam oferecido sacrifícios a Deus. Abel ele ofereceu o seu melhor, mas Caim o seu pior ao Senhor. E como consequência, Deus ele aprovou Abel, mas não a Caim. E Caim ele ficou com inveja de seu irmão. Estava muito irado contra ele, querendo lhe fazer mal. Mas o Senhor ele falou com Caim para ele lutar contra esse mau desejo e dominá-lo. E que se ele fizer o bem, ele será aceito. Ou seja, Caim não tinha motivos para estar irado. Porque, na verdade, ele havia errado. Ele ofereceu o seu pior, mas se ele viesse bem, se ele renunciasse essa raiva que ele estava sentindo, e se ele oferecesse o seu melhor a Deus, ele também seria aprovado. Mas Caim, ele ignorou a voz de Deus e fez o que a carne dele queria. Caim, ele enganou o seu irmão e tirou a vida dele. E depois disso, ele sofreu as consequências. Em um outro caso também, o Senhor Jesus, ele em parte havia sido condenado à morte por causa de inveja. Os religiosos da época invejavam o Senhor Jesus, porque o Senhor ele era seguido por multidões. Ele era mais famoso e estimado do que eles. E por causa dessas coisas, e também de outras, eles ficaram com inveja do Senhor e fizeram falsas acusações contra ele, para fazê-lo ser julgado injustamente e condenado por crimes que ele não cometeu. Isto mostra a gravidade deste pecado. Inveja pode estimular uma pessoa a cometer grandes maldades, cometer engano, injustiça, essa violência e até mesmo o assassinato. Qual é a virtude de que se opõe à inveja? Segundo a Igreja Católica, é a caridade, que é o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. A Bíblia ela realmente fala em 1 Coríntios 13 que o amor não é invejoso. Está no capítulo 13, versículo 4 ao 8, e diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca em justiça, mas foca a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor, ele é uma escolha, ele é uma decisão, e não apenas um sentimento. Uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus, ela buscará fazer a vontade dele. Ela buscará fazer o que lhe agrada. O Senhor, ele disse, não matarás, porque ele quer que as pessoas elas conservem a sua própria vida e a vida de seu semelhante.
E o Senhor também, ele disse assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele quer que nós façamos às outras pessoas o que nós queremos que elas façam a nós. Nós queremos que os outros nos façam bem e não mal. E por isso, Deus quer que nós façamos bem e não mal às outras pessoas. Se nós amarmos uns aos outros verdadeiramente também, hein, nós seremos guardados da inveja e também de outros pecados que podem surgir em nossos corações. Poderemos cultivar bons relacionamentos, manter boas conexões e construir também uma sociedade melhor, em que as pessoas fazem bem umas às outras e retribuem o bem que lhes é feito. E falando mais sobre o amor, como praticá-lo, como eu disse, o amor ele é uma escolha, uma decisão. E aqui estão algumas atitudes de amor: sofrer pelo outro, compadecer-se dele, afligir-se, humilhar-se por ele, ser benigno, ou seja, já ser bondoso para com ele, não desejar ter para si suas coisas, não desejar tomar as coisas dele, não tratá-lo com falta de seriedade, não ser orgulhoso e não se vangloriar contra ele, mas preferir honrá-lo do que a si mesmo. Se comportar de maneira que é decente, de buscar o que o outro quer e não apenas o que você quer. Não se irritar contra ele, mas suportá-lo. Não desconfiar dele sem estar dando motivos para a desconfiança. Não nos alegrarmos quando ele pratica ou sofre injustiça, mas alegrarmos quando ele pratica a justiça, diz a verdade e é tratado bem. Estarmos dispostos a sofrer tudo por ele, acreditarmos nele, esperarmos e suportarmos tudo por amor a ele. O amor, ele não falha. Ele é poderoso e traz bons frutos no tempo certo. Uma coisa a mais que convém mencionar é que o amor, ele não faz mal ao próximo. Isso está em 1 Coríntios, está no capítulo 3 de Romanos, no versículo 10. Está escrito que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O verdadeiro amor, ele não faz mal ao próximo, e por isso, examine a sua maneira de amar. Se a maneira como você se ama uma pessoa é, por exemplo, desprezando ela, rebaixando o seu valor, falando mal dela, então você está mentindo. Se arrependa disso e demonstre amor verdadeiramente pela pessoa, fazendo o bem e não mal a ela. E agora, meus irmãos, o próximo pecado que eu mencionaria a vocês é a ira. A ira em si, ela não é um pecado. Há casos em que uma pessoa ela pode ficar irritada, brava, com raiva e não está pecando. Isso é mostrado em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E no versículo 7 é escrito: não deis lugar ao diabo. E em qual caso uma pessoa ela pode ficar irada e não está pecando? É quando ela está irada contra o pecado, porque isto é uma ira justa. Mas se uma pessoa ela está irada sem motivo, ou então ela está brava, simplesmente porque a outra pessoa não lhe agradou, tal pessoa está pecando, porque está brava com um motivo inválido. Esse sentimento ele é perigoso por causa do que ele pode fazer. Porque quando uma pessoa está irada, ela quer fazer e dizer o mal normalmente. Ela pode discutir e falar coisas que não falaria se estivesse calma, o que pode causar divisões e até mesmo a separação entre relacionamentos entre familiares ou amigos. A pessoa pode cometer atos de violência e até mesmo o assassinato.
E se ela executar essas coisas, quando a raiva dela passar, ela vai se arrepender muito. Se arrepender de ter perdido o bom relacionamento que ela tinha com a sua família, ou então com o seu amigo. E também ela poderá entrar no tribunal e ser julgada e ficar presa por anos por ter cometido tais crimes. A Bíblia ela nos diz que quando nós irarmos, nós devemos não pecar. Ou seja, quando nós estivermos irritados, bravos, o que nós devemos fazer é nos esforçarmos para controlar a nós mesmos. E não fazermos e dizermos o mal que nós queremos no momento. A virtude que se opõe à ira é a paciência, que significa suportar, e um fruto que se opõe à ira é a longanimidade, que é longura de espírito, de fôlego, que é isso. Uma pessoa longânima é uma pessoa que demora para ficar irada. Para uma pessoa ser paciente, ela precisa passar por tribulações. Isso. Porque a tribulação, ela produz e desenvolve a paciência. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 3. Por isso, se você quiser ser mais paciente, te peço que o Senhor te dê paciência. Ele vai permitir que você passe por tribulações, mas não para o teu mal, mas para que você consiga suportar mais as dores, as aflições e também as coisas aborrecedoras. Que você consiga suportar e continuar fazendo o que é certo e bom. A Bíblia também nos diz para nós não guardarmos ira, porque quem guarda esse sentimento está dando lugar para o diabo. Uma pessoa que guarda esse sentimento, ela gera em si mesma amargura e pode gerar também o ódio. E ela pode ser no brecha também para o diabo entrar no corpo dela. Lá. Se uma pessoa ela pratica o pecado e não se arrepende dele, ela está abrindo portas para demônios a possuírem e usarem o corpo dela para fazerem o mal. E, portanto, se você não quiser ser possuído por demônios, permaneça debaixo da proteção de Deus. E como você faz isto? É se arrependendo dos seus pecados, renunciando a eles e também obedecendo a palavra do Senhor e permanecendo em obediência. Certo? E falando um pouco mais sobre a ira, em Tiago capítulo 6, versículo 19 ao 20 está escrito: Portanto, meus irmãos, seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aqui está dizendo para nós demorarmos para ficarmos bravos. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não que repreender o seu próximo quando você estiver com raiva. Porque se você fizer isso, você vai fazer de uma maneira desproporcional. Você vai fazer de uma maneira dura demais, de uma maneira má, e com intenções erradas. Não com a intenção de fazer o que é justo, mas com a intenção de fazer vingança. Sabe? Há pessoas que agiram por ira, pensando que estavam fazendo o que era certo. Mas não, elas cometeram pecado. E não estavam fazendo o que era justo aos olhos de Deus. Entregue a sua ira ao Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 18 está escrito: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Se alguém te fez mal e você está bravo com essa pessoa e quer se vingar contra ela, eu lhe digo que não faça isto. Perdoe a pessoa. Se permita se sentir bravo, mas depois entregue a sua raiva nas mãos de Deus e deixe que Ele faça justiça. A justiça de Deus é perfeita, tá? E o Senhor nunca erra.
E por isso, você ter certeza de que ele fará a justiça da melhor maneira e do jeito correto, que é do jeito dele. E agora, meus irmãos, o próximo pecado que eu falei convosco é a avareza. Essa palavra, ela significa amor ao dinheiro. A Bíblia, ela nos diz muito sobre a avareza, porque este é um pecado que pode fazer uma pessoa cometer diversos erros. Por exemplo, o jovem rico, por amor ao dinheiro, ele rejeitou o Senhor Jesus Cristo e a vida eterna, porque ele não queria renunciar aos seus bens e às suas propriedades. Ou então Judas Iscariotes diz que por amor ao dinheiro, ele traiu o seu Senhor e seu amigo Jesus Cristo e vendeu ele pelo valor de um escravo na época e o fez ser acusado, julgado e condenado injustamente até a morte. E no fim, o que Judas fez foi que ele sentiu tanta culpa e vendo que ele não podia reverter as consequências de seu erro, porque ele não podia libertar a Cristo da sua condenação, ele foi se suicidar, porque ele não suportava a dor daquele sentimento. E isso aqui são apenas alguns exemplos do que a avareza é capaz de fazer. Fazer uma pessoa rejeitar a Deus e a salvação, a cometer traição, injustiça. A Bíblia ela nos diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro, ele gera diversas tipos de coisas ruins. Como você vê, uns se afastam de Deus, deixam de cuidar da sua própria família, trabalham demais, ou outros cometem crimes para conseguir enriquecer a si mesmos. E tais pessoas, elas trazem para si mesmas muitas aflições, muitas dores desnecessárias por causa do amor ao dinheiro. O que a Bíblia ela nos diz? Ela nos diz em Mateus capítulo 6, do versículo 24 ao 33, que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos ser servos de Deus e ao mesmo tempo servos do dinheiro. Porque ou nos dedicaremos a um e odiaremos ao outro, ou desprezaremos a um e nos dedicaremos ao outro. Então, nós precisamos escolher a quem nós serviremos e nos submeteremos, ao Senhor ou ao dinheiro. A melhor escolha é o Senhor. Não vale a pena, não compensa alguém confiar nas riquezas, porque eles são coisas perecíveis e também elas podem ser roubadas. E também não compensa uma pessoa amar o dinheiro, porque ele não pode lhe dar tudo. O dinheiro, ele pode, por exemplo, dar comida, bebida, mas ele não pode lhe dar o amor e a alegria, e a saúde, a plenitude, a salvação e outras coisas. O rei Salomão ele foi o homem mais sábio na história e também o homem mais rico. E ele aprendeu uma coisa, que dinheiro ele não satisfaz a ninguém. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 está escrito: quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Quem amar o dinheiro, quem amar a abundância de bens materiais, nunca vai ficar satisfeito, porque ela sempre vai querer mais e mais. Porque o que preenche o coração de um homem, bem, não é o dinheiro nem as coisas que ele oferece. Quem preenche o coração do homem é o Senhor Deus. E por isso, não busque ser preenchido nas coisas materiais. Não busque ser preenchido pelas pessoas ou então animais. Busque ser preenchido pelo Senhor. E ainda falando sobre este capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus nos diz para nós não ficarmos perguntando como supriremos nossas necessidades, como comida, bebida e vestimenta. Ele nos diz para olharmos para as aves do céu. Elas não trabalham e nem ajuntam comida. Ainda assim, Deus cuida delas. O que vocês estão dizendo é para nós não ficarmos preocupados com as próprias necessidades.
Porque nós que somos filhos e filhas de Deus, temos um Pai amoroso que cuida de nós. Deus, ele nos dá as coisas que nós precisamos. Ele nos alimenta, tá? Ele entra com providência. E também, ele deseja nos agradar. Tá? E também ele nos abençoa para sermos felizes também. E, portanto, o Senhor Jesus nos diz para nós não andarmos inquietos pelas coisas que nós precisamos. Deus já sabe tudo que nós temos necessidade. E, portanto, o Senhor nos diz no versículo 33, para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas que nós necessitamos, o Senhor nos acrescentará. Buscar o reino de Deus e sua justiça é primeiramente buscar a Deus em sua vida, para você estar com Ele no reino dos céus. E buscar ter fé no Senhor e fazer o que a palavra dele manda. Porque justiça na Bíblia é fé e obediência. E agora, meus irmãos, falando sobre o próximo pecado. Esqueci de mencionar a virtude. Segundo a pessoa que estabeleceu as virtudes capitais, a virtude que se opõe à avareza é a benevolência, que significa boa vontade. Não tem muito o que se falar sobre isso. Ter boa vontade é você querer bem e não mal. Ter desejos bons e não ruins. Falando agora sobre o orgulho, mencionei também sobre a vanglória, a soberba e a vaidade. A palavra orgulho significa elevação, soberba significa alto, vanglória significa glória vã ou glória inútil, e vaidade significa vazio. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa, ou soberba, é uma pessoa que se considera alta. Tá? O que faz ela se considerar grande, muito boa e até superior aos outros. A Bíblia ela nos diz em Provérbios capítulo 18, do versículo 22, versículo 12, que o coração do homem se exalta antes de ser abatido. Ou seja, quando uma pessoa ela se orgulha e fica exaltando a si mesma, ela vai sofrer uma queda, porque é isso que o orgulho faz. Satanás, ele era no princípio um anjo de luz, excelente e perfeito. Ele tinha tudo, mas por causa do orgulho, ele se considera alguém que podia ser igual a Deus. E ele buscou tomar o lugar do Senhor para si. Mas então ele foi expulso do céu. Ninguém pode tomar o lugar do Senhor. Ninguém pode usurpar o lugar de Deus. A virtude que se opõe ao orgulho é a humildade. Orgulho significa elevação e humildade significa pouco elevado. Uma pessoa humilde é uma pessoa que se considera pequena e não exalta a si mesma. O maior exemplo de humildade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, cheio de glória. E mesmo ele sendo isso, o Senhor ele esvaziou a si mesmo, sua glória, e ele se fez semelhante aos homens. Ele se fez pequeno, ele também veio se feito fraco e limitado. E sem nenhuma reputação. Ele nasceu em uma manjedoura. Ele não viveu em palácio, ele viveu em uma casa simples e andou com pessoas humildes e não com os grandes e poderosos da época. Ele se serviu a Deus e ao seu próximo. Bom, e ele foi obediente ao Senhor até a morte. Ele morreu dando a sua vida por toda a humanidade lá na cruz do Calvário. E por causa desses atos de humildade, obediência e amor, Deus honrou e exaltou ao seu Filho unigênito. Está escrito na Bíblia: todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Senhor Jesus ele é nosso maior exemplo de humildade.
e convém que nós imitemos a ele. Alguns versículos que falam sobre a humildade de Cristo estão em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 10, Mateus capítulo 11, versículo 29 e 20, capítulo 20, versículo 28, e João capítulo 13, versículo 17. E um outro exemplo de humildade do Senhor Jesus, os que eu não mencionei antes, está em João capítulo 13, versículo 13, é que o Senhor Jesus, mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele sendo um rei, ele lavou os pés de seus servos, que era um trabalho de um escravo na época. O Senhor Jesus, ele fez isso para dar aos seus discípulos o exemplo de humildade. Os discípulos dele, eles eram pequenos, mas eles se consideravam grandes e melhores do que os outros. E eles queriam ser servidos e não servir. Mas Jesus, mesmo ele sendo o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele decidiu humilhar a si mesmo. Ele dá este exemplo de humildade. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ensinou a eles a não se considerarem grandiosos, elevados, mas a se considerarem pequenos e estarem dispostos a servirem uns aos outros. A humildade, ela é benéfica, pois em Provérbios capítulo 18, versículo 2 está escrito: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e precedendo a humildade vai a honra. O orgulho vem antes da queda, e a humildade vem antes da honra. E falando um pouco mais sobre a humildade, na Epístola de Pedro, 1 Pedro de Pedro, capítulo 5, versículo 5, está escrito: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Senhor, ele resiste aos soberbos, ele se opõe a pessoas que se consideram grandiosas, sendo que elas não são. Porque o ser humano, ele não é grande. O ser humano, ele é pó. Tudo que há de bom nele vem de Deus. O seu intelecto, a sua força, o seu bem-estar, tá? Se ela tem um corpo perfeito, se ela tem beleza, isso também vem do Senhor. Ele dá a quem quer, conforme a sua boa vontade. Nada do que nós temos vem de nós mesmos. E por isso a glória pertence a Deus e não a nós. E falando sobre os outros pecados relacionados ao orgulho, vanglória é dar a si mesmo uma glória ou uma honra inútil, ou então tentar tomar a glória do Senhor para si. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. O rei Herodes, ele havia tentado tomar a glória do Senhor para si, e o Senhor o puniu severamente por isto. Que nós não fiquemos vangloriando contra as pessoas, nem tentemos tomar para nós a honra de Deus. Que nós demos honra e graças ao Senhor, pelas coisas boas que há em nós, e pelo bem que fazemos. E falando um pouco sobre a vaidade, como eu disse, a vaidade, ela significa vazio. O que é ser vaidoso, então? Ser vaidoso é ser uma pessoa que fica buscando coisas vazias para preencher a sua própria alma. Uns ficam buscando preencher a sua alma com prazeres sexuais, as mesmas materiais, fama, admiração alheia, e por um momento elas se sentem felizes e preenchidas, mas depois isso passa rápido e o vazio nelas aumenta mais. Essas coisas, elas não podem preencher a alma humana. Quem pode preencher a alma do homem e da mulher é o Senhor Jesus Cristo. Se uma pessoa ela crer nele e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e fizer a sua vontade, de tal pessoa, ela terá o Espírito Santo habitando dentro dela, e o Senhor gerará nela fonte de águas vivas, mas que a preencherão e a manterão cheia e satisfeita. E a única coisa que ela precisará fazer
para se manter cheia é permanecer na presença de Deus e continuar se relacionando com Ele. Porque Ele é o único que pode preenchê-la. Lembrando que Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, eles são um. Bom, meus irmãos, esta é a parte de 2 desse vídeo. E também a parte final dele. Se vocês gostaram dessa mensagem, peço que apertem o botão de gostei, se inscrevam no meu canal se não são mais inscritos e compartilhem este vídeo para os seus, especialmente para aqueles que sabem que precisam ouvir essa palavra. Deixe escrito seu comentário e assista mesmo meus outros vídeos no YouTube para você ser edificado pelas mensagens que tenho enviado. Que Deus abençoe vocês, meus amados e queridos irmãos e irmãs, e até a próxima, se Ele quiser.